As oitivas da CPMI do golpe estão acontecendo lá em Brasília. Nesta semana, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, esteve na oitiva, mas permaneceu calado. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Rogério Correia, que é deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Deputado Rogério Correia, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Bem, eu que agradeço, Cosmo, mandar um abraço para a Ana também, para todos os nossos telespectadores aí da TVT. É um prazer estar de novo com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite, estamos aí. Deputado, vamos falar então dos trabalhos da CPMI do golpe que estão acontecendo. Cada semana as oitivas aí. Nessa última que passou, Mauro Cid era muito aguardado, uma expectativa muito grande em torno do seu depoimento, mas o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, aquele que tinha conversas no celular tramando um golpe, resolveu ficar calado. Queria que o senhor falasse pra gente como é que foi essa semana com o Mauro Cid aí na CPMI do golpe. Olha, já era esperado que ele não dissesse nada na CPMI, bem porque a orientação que eles têm dado, em geral, é essa. E ele conseguiu também, já que ele é investigado e está preso. Então, como investigado, ele tem esse direito constitucional de ficar calado naquilo que, evidentemente, pode incriminá-lo. Agora, foi impressionante porque ele se calou em tudo. A deputada Jandira chegou a perguntar para ele quantos anos ele tinha e, mesmo assim, ele não quis responder. Então, foi uma estratégia que, para ele, também é um problema, porque ele não fez a sua defesa. O que pesa contra ele é gravíssimo. São vários os crimes que estão imputados a ele. E todo mundo sabe que ele cometeu esses crimes a mando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele absolve tudo isso como dele, a pena será muito maior. Ele vai permanecer preso por muitos e muitos anos. Então nós chamamos a atenção que ele precisava de pensar nisso, dizer a verdade ao Brasil. Ele sabe de tudo. Se ele tivesse falado a verdade da CPMI, a CPMI acabaria naquele dia, porque ele ia contar como é que foi todo o procedimento de golpe que nós estamos vendo. Eu, inclusive, oriento vocês, peço para assistirem o vídeo que o Azenha fez da revista Fórum. Já está no segundo capítulo deste vídeo que ele fez, desse documentário, que dá a história toda do que é o golpe, pessoal. E olha, é impressionante, aqui foi tudo planejado, não há nada que foi feito ali por acaso. As pessoas estavam ali na certeza de que iam dar um golpe. Teve a participação de deputados e senadores que articularam publicamente, via TV Senado, numa audiência pública que chamaram no mês de novembro, depois que o Bolsonaro perdeu as eleições, onde ali eles colocaram para mais de 1 milhão de pessoas que assistiram aquela TV Senado no dia, a trama golpista e incentivaram as pessoas a ir para frente dos quartéis e se movimentar para não deixar o presidente Lula tomar posse. Então isso está muito claro. E o Mauro Cid foi peça importante disso, porque era ele um dos articuladores, porque ele era o menino de recado, faz tudo do Jair Bolsonaro. Então é no celular dele são encontradas essas provas. O silêncio dele, como eu disse para ele, pode acobertar agora na CPMI os crimes do Bolsonaro, mas não vai impedir que a gente tenha as provas da verdade, bem porque Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, tem muitos elementos para nos colocar em relação a isso. Então a CPMI ela está com um rumo que é certo, que é ver todo o histórico do golpe, e podem ficar tranquilos que no final o relatório, com certeza, da senadora Elisiane Gama, porque ela tem consciência, está vendo isso, será um relatório que vai condenar o golpe, e esse relatório vai parar nas mãos da Procuradoria-Geral da República e, posteriormente, nas mãos do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente do Alexandre de Moraes. Então, os dias para Bolsonaro, do ponto de vista do golpismo, estão contados. Se o Tribunal Superior Eleitoral já o deixou inelegível, porque ele tramava golpe a partir daquela reunião com os embaixadores, o resultado agora da CPMI, das investigações no Supremo e da Polícia Federal, levarão Bolsonaro à prisão com toda certeza. E, deputado, com já um caminhar aí dos trabalhos da CPMI,
gostaria de ouvir o senhor sobre a postura dos parlamentares que são aliados de Bolsonaro e são bolsonaristas. A gente sabe que alguns deles estão aí, fazem parte dessa comissão. E a gente vinha acompanhando uma tentativa deles usarem esse lugar da CPMI como um palco para promover furdunço, né? Para promover uma bagunça ali de desorientar o processo da CPMI. Gostaria de ouvir o senhor sobre essa tentativa dos bolsonaristas, se eles estão conseguindo ter algum tipo de domínio sobre a CPMI ou se, de fato, a tentativa deles botarem a CPMI para questionar o governo Lula foi por água abaixo. Olha, eu vou ficar aí com a sua segunda hipótese que você levantou. A ideia inicial deles, por isso eles próprios pediram CPMI, eles achavam que teriam condições de inverter o acontecido do ponto de vista de negar a história. Como eles são negacionistas da ciência, foram negacionistas da pandemia, do vírus, são negacionistas da ciência, né? Tem parte deles que acha até que a Terra é plana, imagina um negócio dele. Eles negam também a história. Então eles negam a história do golpe. Eles querem dizer que aquilo foi um fato isolado que aconteceu no dia 8, que precisa investigar apenas o dia 8. O dia 8 foi o que culminou no processo golpista deles. Então essa narrativa, eles gostam de usar essa palavra, essa narrativa deles não pegou, a não ser na bolha deles. E mesmo assim, muitos na bolha acabam não acreditando, porque veem as cenas e vão vinculando com a história, com os fatos, né? Contra fatos não há argumentos. E é isso que está sendo demonstrado. Então essa parte falhou, que era eles julgarem a culpa no próprio presidente Lula do golpe que quiser dar no Lula. É um negócio completamente sem pé nem cabeça. Então, como isso falhou, agora, e eles têm minoria na CPMI, então eles passaram a fazer obstrução na CPMI. Então, o que você falou é bagunça. Eles vão para lá, a gente vai falar, não deixa falar, interrompe. Outro dia eu perdi a cabeça de mandar escalar a boca, porque ninguém aguenta. Então você escuta aquelas asneiras mentiradas deles e depois você vai, evidentemente, rebater aquilo com fatos, com conteúdo. Aí eles não aguentam escutar, colocam pessoas para ir lá, deputados para gritar. E outra, muitos são deputados que estão sendo investigados. E eles, inclusive, muitos deles com possibilidade de serem cassados daqui a pouco, quando o Supremo terminar também as investigações, porque, por enquanto, o que o Supremo determinou foram a prisão daqueles que fizeram os atos de violência. Mas agora o Supremo já está analisando, e nós também, quem foram os financiadores que deram dinheiro, financiar, e quem foram os autores intelectuais do golpe. E muitos desses deputados incentivaram e foram também autoria intelectual. Então, este vídeo, esse documentário que eu falei, tem lá muito claro. Alguns deputados foram na porta do quartel dizer a data do golpe. É o caso do general Girão, não é o senador Girão, é o general Girão, que é deputado federal. Ele foi, assistam os vídeos, é impressionante, ele foi lá no quartel e disse, olha, será no final de dezembro que nós vamos dar o golpe, etc., marca a data. Então a expectativa deles era fazer ainda com Bolsonaro no Brasil o golpe, antes da posse do Lula. Como eles não conseguiram, então o Bolsonaro viaja, foge para os Estados Unidos e de lá ele continua arquitetando a hipótese do golpe que eles tentaram no dia 8. Por isso, no depoimento do Mauro Cid, que ele não falou nada, eu chamei atenção para isso. Isso vai estar no relatório com certeza. O Mauro Cid foi nomeado pelo Bolsonaro e pelo ministro então, da época da Segurança e o general do Exército, para ele estar no comando das Forças Especiais em Goiânia, que fica a 15 minutos de Brasília. Essas Forças Especiais treinam guerrilha, é o tipo de treinamento exatamente para guerrilha urbana. Este pessoal viria, como está no telefone dele, e também daquele Major Ailton, que o Bolsonaro dizia que era o irmão 02 dele, e ele fala que teriam 1.500 homens que estariam à disposição para vir no dia do golpe. Ou seja, esses 1.500 homens atuariam para finalizar o golpe.
E eles pedem, então, ele pede para que eles sejam liberados. E o general que comandava, o coronel, se eu não me engano, o general que comandava esse batalhão, não queria fazer parte disso, estava se negando a levar esses homens. Ele é retirado e é colocado lá o Mauro Cid. Então imagina o Mauro Cid comandando esse exército de pessoas para invadir Brasília no dia que eles programassem o golpe. Então foi tudo muito programado, pessoal. Nós escapamos por um triz, porque primeiro não teve povo que os respaldasse, quando eles fizeram aquilo foram só eles, aquilo não se espalhou pelos estados e rodovias como eles queriam, eles não tiveram também maioria no alto comando das Forças Armadas, porque não teve povo, sabe-se lá o que estava na cabeça de muitos desses generais, mas eles não tiveram respaldo popular e não tiveram respaldo político, porque o próprio Centrão, isso aí, vamos dizer a verdade, o próprio Arthur Lira reconheceu a vitória do Lula no dia seguinte, ou no mesmo dia. Então, esse respaldo político que eles esperavam ter, eles não tiveram também. E foi isso que minguou o golpe junto com a ação muito firme do presidente Lula e do ministro Dino, que no dia do golpe, ao invés de chamar a tal da garantia da lei e da ordem para colocar os militares tomando conta, ele fez a intervenção na polícia, nas forças de segurança em Brasília e agiram. Isso foi fundamental para que o golpe não se consolidasse. Mas, olha, foi por um triz, porque estava planejado e tinha os setores ultra-radicais deles que queriam e planejaram esse golpe. Essa reunião de deputados, senadores, é bom ver com lupa, que lá tem vários deles durante o dia inteiro, logo após a vitória do Lula, dizendo que não ia reconhecer, que o ladrão não ia subir a rampa, a mesma palavra de ordem que eles disseram depois. É impressionante. Agora, por isso que quando o senhor traz essas informações, que a CPMI do golpe, ela não diz unicamente, exclusivamente aos atos de 8 de janeiro. Ela antecede ao 8 de janeiro, que é, no caso, a tentativa da bomba no aeroporto de Brasília, a baderneira e arruaça na capital federal com invasão da polícia, a sede da Polícia Federal. Mas, enfim, a minha pergunta, deputado Rogério Corrêa, quando a gente fala de uma CPI ou uma CPMI, muito se questiona até onde os trabalhos e os resultados de uma comissão parlamentar de inquérito ou uma comissão mista parlamentar de investigação. Queria lhe ouvir especificamente, na sua avaliação de tudo que vem acompanhando, esta CPMI mista do golpe, ela tende a chegar em resultados concretos e punir os responsáveis por tudo isso? Tende sim, com certeza nós vamos ter um relatório que vai colocar os pingos nos is, pode ter certeza disso. Nós vamos dar nome aos bois. Não tem outra que não apontar quem foram os autores intelectuais e os responsáveis pela trama. Está óbvio que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez parte disso. Isso agora não é apenas eu que digo aqui, mas o Tribunal Superior Eleitoral já disse. Então, essas provas elas só estão ampliando e aumentando. A cada celular que é aberto deles, mais coisas vêm. Agora o Bolsonaro está lá apertado com o celular do senador Marcos Duval. E ele se reuniu com o senador Marcos Duval, com aquele deputado que foi cassado, o Daniel Silveira, que quebrou a placa da Marielle, lembram, né? Eles reuniram com o Bolsonaro, que era para grampear o ministro Alexandre de Moraes. Agora o Bolsonaro vai depois e fala, não, eu reuni com eles, mas foi só para tirar uma foto. Quem acredita nisso, né? Então eles vão lá para conversar com o Bolsonaro, fotos eles já tinham à vontade. O que eles foram foi exatamente propor ao Bolsonaro um golpe. E o Bolsonaro agora quer negar isso. Então ele só vai se encalacrando. Então a CPMI vai pegar o resultado dela, que é o relatório, aprovar esse relatório, e o papel da CPMI é entregar isso ao Ministério Público, que tem que fazer a remessa desse material ao Supremo Tribunal Federal. O processo que já existe do Supremo, vocês estão vendo, o Alexandre de Moraes não está para brincadeira. Então, este relatório da CPMI vai ajudar muito, porque ele dará, inclusive, força política para que o Supremo Tribunal Federal possa, a partir da análise técnica, fazer o julgamento, mas também sabendo que, politicamente, esta foi uma análise feita pelo Congresso Nacional, não só pela Câmara, mas também pelo Senado. Então, eu diria a vocês, com toda certeza, essa CPMI foi um tiro no pé que os bolsonaristas deram. Por isso, o arrependimento deles
e a confusão que eles querem fazer na CPMI. É claro, fazem muito barulho, gritam muito, esperneiam, querem fazer desacreditar na CPMI, mas nós estamos com uma estratégia muito concreta, viu, da atuação nossa. Nós não estamos agindo sem pé nem cabeça, não. E só para terminar essa parte, o dia 8 também é importante, porque o dia 8 só foi possível porque as forças de segurança em Brasília deixaram eles fazer aquilo. Eles não estavam lá, em especial o Anderson Torres, que tinha sido ministro da Justiça do Bolsonaro e era o secretário de Segurança de Brasília, do Distrito Federal, naquele momento. E ele também viajou para deixar que a bagunça fosse feita com o aval das Forças de Segurança de Brasília. Então, a Polícia Militar, né, não os policiais, mas o comando da segurança, não quis agir, retirou os policiais, não os colocou para exatamente reprimir aqueles terroristas e fascistas que foram fazer a quebradeira. E não adianta eles quererem dizer que ali eram apenas senhoras mais idosas, crianças. Mentira. Ali tinham tropas que foram para fazer aquilo. Os policiais dizem, era ultraviolento. Estilingue com bola de gude, coquetel molotov, eles estavam armados para fazer aquilo que fizeram nos Três Poderes. Não era possível que apenas pessoas destreinadas fizessem o estrago que fizeram em pouco tempo. Quebraram tudo. As cenas são lamentáveis. Você olha para o Supremo pegou fogo, eles botaram fogo. Não fosse agir depois as forças para apagar o incêndio, o Supremo estava em chamas. Então, foram atos extremamente violentos. Então, o dia 8 também nos condena. Perfeito. Perfeito. Então, conversamos com o Rogério Correia, que é deputado federal pelo PT de Minas Gerais, e a gente segue acompanhando os trabalhos da CPMI do golpe. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, Cosmo, Ana, bom trabalho para vocês aí na TVT. Continuem firmes aí na luta. Nós estamos juntos, sempre na luta. Grande abraço. Abraço. Abraço.